Shalom, shalom a todos. Este mês que começou ontem, mês do calendário do Criador, calendário lunisolar, nós começamos o mês 3. Pelo calendário judaico, este mês é conhecido como Sivan. Essa é uma nomenclatura babilônica do mês. Eu prefiro falar em termos numéricos, tá? Mês 3. Tanto é que na palavra aqui, né, ele não menciona esses nomes babilônicos. O único mês que é colocado o nome é o mês 1, que ele é chamado de Aviv. Os demais meses a gente não encontra esta nomenclatura, né, que ela é babilônica, na verdade. Então, eles trouxeram esses nomes pós-exílio. Então, eu quero ler com vocês aqui Êxodo 19, porque como este mês, né, ele é o mês da entrega da Torá, este é o mês que nós ainda estamos na contagem do Homer, que iniciou lá em primícias, lá no mês 1, em Aviv, né, e nós estamos hoje no 44º dia da contagem do Homer. Essa contagem, ela inicia no 16º dia do mês 1 de Aviv, que é primícias. São 7 semanas completas, então ela termina no 49º dia. No 50º dia nós temos a celebração de Shavuot, que em hebraico seria a festa das semanas. No meio cristão é conhecido como Pentecostes, mas com relação ao derramar do Espírito Santo, que lá em Atos 2. Então nós vamos ler no terceiro mês, que é esse mês que estamos agora, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, isso aqui é muito importante, esses 2 versículos aqui, tá? Eu acho 2 versículos chave. É bom até a gente escrever, anotar, para a gente não esquecer esses 2 versículos. Agora, portanto, se, e se no português é uma partícula condicional, é uma condição, tá? Se realmente obedeceres a minha voz, guardares o meu pacto ou aliança, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, as bênçãos do Senhor, elas são condicionais. Condicionais a quê? A obediência, obedecer à voz do Eterno e guardar a aliança, ser fiel ao Eterno. Então ele diz que nós, se fizermos isso, seremos tesouro peculiar acima de todos os povos, e sereis ainda um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso vai falar lá em Apocalipse também, 5:10. Tem 1:6 também, né? Apocalipse 1:6 diz: E nos fez reis e sacerdotes para com Deus seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Apocalipse 5:10: E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Então essa é a vontade de Deus, né? Que toda a nação, não somente uma tribo, como acabou acontecendo, que somente a tribo de Levi ficou com essa função, mas teve um motivo, né? Porque quando eles têm por demorado o retorno de Moisés, eles simplesmente exigem de Arão um bezerro de ouro, para dizer para aquele bezerro, né? Eis quem nos tirou do Egito. Então,
a partir dali, a única tribo que ficou separada desta idolatria foi a tribo de Levi, e por isso ela foi eleita essa tribo de sacerdotes. Mas a vontade de Deus era essa aqui, que todos seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa, assim como ele quer que todos nós, todos sejamos um reino de sacerdotes e uma nação santa. E Moisés veio, chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas as palavras que o Senhor lhe ordenara. Então ele botou, né, fez conhecer aos anciãos o que Deus havia dito. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. Bom, uma das características desse terceiro mês é que nós não podemos ficar só no falar, mas no praticar aquilo que nós falamos. Então, é o falar e o fazer. Não é só falar, nós temos que colocar em prática. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, aqui, o que aconteceu? Este povo, eles disseram: não, Moisés, tranquilo, pode confirmar com Deus que tá tudo certo. Tô aqui parafraseando, né? Tudo que ele ordenar, nós faremos. E nós sabemos que logo ali não foi isso que aconteceu, né? E o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a ti uma nuvem densa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã e faze com que lavem as suas vestes. Já falei em vídeo recente com relação às vestes, tá? E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. O 3, ele sempre, né, nas Sagradas Escrituras, ele dá uma correspondência com algo completo. A gente vê o ministério, né, de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, em 3 anos, né? Então, algo completo. A idade dele, quando completou o seu ministério, 33. Então, 2 números 3, né? Aqui está falando, né, para o terceiro dia. E assim nós temos muitas outras referências nas Sagradas Escrituras. E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Por quê? Porque haveria ali uma energia, né? Imagina o próprio Deus ali, né, no monte. Obviamente que eu creio que ali veio naquele momento ali Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, né, em sua glória, em toda a sua glória. E então eles seriam praticamente eletrocutados, né? É essa palavra, né? Eletrocutados, eletrocutados, uma coisa assim, essa. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou asseteado, seja animal ou homem, não viverá. Quando a trombeta soar, o toque longo, subirão ao monte. E Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: estai prontos no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões, relâmpagos, uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, tal era a glória, né, naquele lugar. E quando a voz da trombeta soou o toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai,
no cume do monte, o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor e muitos deles morram. E que também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenaste, dizendo: estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhe disse: vai, desce e subirás, tu e Arão contigo, mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu ao povo e falou a eles. Bom, agora a palavra que eu quero trazer para vocês é neste mês 3, como é o mês da entrega da Torá, eu quero trazer estudos, né, com relação à palavra, né, porque foi a Torá, é a palavra que foi entregue neste mês. Então, nós vamos ver bastante referências, né, para que venhamos a entender. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 23, ele fala sobre os falsos profetas, mas não é esse o tema, eu só quero pegar 2 versículos aqui, o 28 e o 29, que diz assim: ao profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Então a palavra, ela é nutritiva como o trigo, ela é purificadora como o fogo e é poderosa como um martelo, né? Para quebrar os corações de pedra. Amém? Mas será que a palavra, tá? A palavra que nós temos hoje, ela está num livro que é chamado de Bíblia, mais conhecido como Bíblia, Sagradas Escrituras. Hoje nós temos acesso às Sagradas Escrituras por vários meios, né? Muito utilizado hoje pelas plataformas, né? Aplicativos, enfim. Então nós temos um vasto acesso à palavra de Deus. Então, hoje em dia, não há desculpas para se dizer eu não conhecia, tá? É muito, muito raro que alguém não vá conhecer a palavra, a não ser que seja alguém num lugar muito, 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 muito distante, né? Quase alguém muito primitivo que não chegou, né? A palavra, ou às vezes países, né, onde há perseguição aos cristãos, onde não é permitido a chegada da palavra, mas no geral, na maior parte da população tem acesso à palavra de Deus. E o que acontece? O que a palavra ela faz? Ela nos limpa, ela nos purifica. Ela é como um sabão que nos limpa completamente. Porém, por que muitos que se dizem crentes, eu vou usar essa palavra, tá? Crentes, todo aquele que crê na palavra de Deus, ainda não estão limpos pela palavra? Por que ainda não foi queimado, né? Porque a palavra é como fogo purificador. Por que ainda não foi purificado? Porque ainda não está alimentado, porque é trigo, né? E porque ainda o coração ainda está de pedra. Porque não se nutre desta palavra. Não lê a palavra de Deus. A palavra, ela não vem por osmose até você. Ela não vai vir, de você tocar, botar a mão na Bíblia e ela vai ser absorvida pela tua mão. Não, você tem que ler. Os olhos são a janela da nossa alma. Então nós temos que ler, nós temos que falar, porque a palavra ela tem que ser lançada também, né? Tem que ser decretada esta palavra.
tudo isso ela vai fazendo uma reciclagem em nós. E o coração que era de pedra, a palavra vai quebrando. É a palavra que vai quebrando os corações de pedra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro fundamento. É o único fundamento. Não é o primeiro, é o único fundamento. Nós acabamos de ler em Êxodo 19 que a primeira providência quando eles chegaram no Sinai foi o quê? A entrega da Torá. Por quê? Como que eles caminhariam? A partir, né, dessa saída do Egito, estavam com suas mentes completamente contaminadas pelo Egito. Muitos anos escravo, 4 gerações haviam se passado praticamente, né? Se nós contar a geração de 100 anos, 4 gerações. Então ali nem estava sendo praticamente ensinado mais a palavra de Deus e muito pouco eles tinham tempo para isso porque por serem escravos, o trabalho era forçado, era tão intenso que quando eles paravam de trabalhar, a única coisa que eles queriam fazer era dormir, era descansar. Então aqueles, os mais velhos, né? Que foram morrendo e a palavra foi morrendo junto com eles. Não estava havendo mais a transmissão da palavra de Deus, né, dos ensinamentos dos antepassados. Então, a mente deles também já estava contaminada pela mentalidade egípcia. Então, a primeira providência, vamos lavar as vestes, vamos nos limpar, vamos nos purificar para receber a palavra. Receber essa palavra. Mudança de mente. Naquele momento, Deus estava dizendo o que Paulo falou lá em Romanos 12:2. Renovação da vossa mente. Eles não poderiam mais caminhar com aquela mente escrava, com aquela mente egípcia. Eles não poderiam mais caminhar com Yud-He, Vav-He e Yahweh, com aquela mentalidade. Então eles tinham que ser lavados, as suas mentes, com a palavra de Deus. E por isso, logo após, no capítulo 20, nós vamos ler amanhã, ele entrega as 2 tábuas, né? Que seria ali com na verdade, ele ainda não entrega as tábuas, mas seria como, né? No capítulo 20, ele já dá ali o pronunciamento das palavras, né? O decálogo, que é conhecido nas Bíblias, né? Chamado dos 10 mandamentos ou 10 palavras, certo? Tá? Então, é necessário lavar a mente, purificar a mente, retirar, né? Tudo aquilo que ao longo dos anos a mente foi contaminada com todo tipo de ideologia, de religião, de sofismas, de filosofias. Tudo isso precisa ser limpo, mas como vai ser limpo? Pela leitura da palavra, estudar a palavra, ler a palavra, pronunciar a palavra. Esse é o caminho. Nós temos que tomar consciência que mais importante do que nós nos levantarmos de manhã e ir direto e tomar o nosso café da manhã, mais importante é você se alimentar da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa primeiro tomar o seu café da manhã, mas o nosso alimento espiritual tem que ser a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Por isso que é dito, né, lá em Josué, deixa eu achar aqui, no livro de
que ele diz: medita nela de noite e de dia. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem que estar sendo enxertada, né? Ela tem que estar toda hora sendo imersa na palavra de Deus. Deixa eu ver. Eu vou ler desde o verso 6, né? No capítulo 1, verso 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi a seus pais para lhe dar. Somente seja forte e muito corajoso e tenha cuidado de seguir toda a Torá, toda, a qual Moshe, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim você será bem-sucedido aonde quer que vá. Sim, mantenha o livro da Torá em seus lábios, medite nele dia e noite, assim você agirá de acordo com tudo que está escrito nele. Desse modo, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, então não se apavore nem desanime, porque Adonai seu Deus é com você aonde quer que vá. Então a palavra, ela faz esse processo de metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. As pessoas hoje estão ansiosas, depressivas, agitadas. Por quê? Muitas vezes, não estou falando de uma pessoa lá do mundo, não. Estou falando de uma pessoa crente. Porque não lê a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos dá todo o embasamento para nós refutarmos toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida, porque tem muitas promessas de Deus. E se nós, como eu disse, esse mês é mês de nós falarmos, ou muitas vezes a gente diz, Deus é comigo, mas na hora que você mais precisa, você mais murmura. Então, nós não podemos ter esse pensamento, né, vacilante, cochear entre dois pensamentos. Nós temos que falar e fazer. Ó, a situação tá essa, mas a palavra de Deus me garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, Deus a condenará. O Senhor é o meu pastor, ele não tem me faltado em nada. Aqueles que habitam a sombra do Onipotente descansarão. Eu poderia aqui citar tantos versículos, mas como você vai citar se você não lê, se você não se alimenta com essa palavra? Dia e noite. Não é que você vai ficar o dia inteiro sentado numa cadeira, mas medita. Medita, pega um capítulo da Bíblia por dia, medita. Medita naquele contexto, traz para a tua vida, Deus fala comigo. Depura o meu ser. Muda a minha mentalidade egípcia. Não quero mais essa mentalidade escrava. Eu não quero mais essa mentalidade de medo, de ansiedade, de dúvida. Amém? Então, a palavra é como um fogo, é como um martelo que quebra a rocha em pedaços. A palavra. Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, ele venceu a Satanás no deserto pela palavra. Todos nós sabemos disso. Mas não basta nós sabermos. De ciência, né? Ciência é estar ciente de alguma coisa, né?
De ciência, muitos têm ciência disso, mas não colocam em prática. Amém? Então fica essa palavra para esse dia, para vocês meditarem. Shalom, shalom.